Olá, pessoal, boa noite. Então, estamos aqui mais uma live, né? Hoje refletindo sobre práticas, educação infantil, práticas e reflexões em tempos de pandemia. Para quem não me conhece, sou a professora Adriane Mebes e vou mediar o bate-papo com a professora Eliane Melo e a professora Sueli Figueiró Wagner, tá bem? Então, essas duas profs vão conversar conosco sobre a educação infantil e como elas estão realizando as suas práticas nesse período, tá? Então, a professora Eliane Melo é pedagoga, especialista em pedagogia gestora e especialista em educação ambiental, mestre em história, professora desde 1999 e atuante em educação infantil desde 2008. Tá? E a professora Sueli, então, pedagoga, especialista em psicopedagogia, professora desde 1993 e atuante em educação infantil desde 2008. Professoras, muito bem-vindas, boa noite a mais uma live da BeMaker Indústria Criativa, e a gente quer ouvir de vocês como estão sendo as atividades nesse período, né, e quais as suas preocupações. Boa noite, professora Eliane. Boa noite. Boa noite para todos que estão nos ouvindo, né? Uma alegria. Boa noite, Celi. Boa noite, Adri. É uma alegria estar aqui conversando com vocês. Uma alegria e como é que eu vou dizer assim, uma coisa diferente para mim e para a Sueli, né? A gente é prof há muito tempo, mas a gente é prof de sala de aula. Então, quando surgiu a ideia de fazer a live, a gente ficou pensando, vamos, primeiro a gente quis conversar. Aí depois que a gente fez a ideia de conversar, a gente ficou morrendo de medo, porque quando tu tá na internet, tem um monte de gente que vai te ouvir, tem um monte de gente que vai dialogar contigo. Aí vai dizer, bom, o que essas duas malucas, que vocês vão perceber ao longo da live que nós somos um pouco malucas, né? O que essas pessoas têm a contribuir? Né? Ou por que elas estão querendo falar? O que eu e a Su conversamos é que nós somos profs e a gente acha que a gente tem esse direito de falar, assim como todas as profs têm direito de falar. Né? A gente segue muito Paulo Freire, escuta muito Paulo Freire, e eu acho que aquela ideia do Paulo Freire de que a gente se educa mutuamente, mediatizado pelo mundo, ela nunca teve tão atual, porque o mundo, a realidade está invadindo a nossa casa, a nossa escola, como sempre invadiu, mas só que dessa vez está vindo um turbilhão, né? E quem tem que lidar com essa realidade somos nós. Né? A gente está ouvindo o que os especialistas estão dizendo, o que os teóricos estão dizendo, mas no fim das contas, quem vai ter que lidar com essa realidade somos nós. Então a gente estava muito agoniada, né? Essa live vai ser uma terapia para nós, né? Uma forma de falar, de conversar e de, quem sabe, convidar mais pessoas para conversar com nós, para pensar o que a gente pode fazer nesses tempos de pandemia. Su, me ajuda aí. Oi, olá, tudo bem? Eu sou a professora Sueli, então, como a Adri falou, e eu quero começar a minha fala usando uma fala do Jean Cloutot, que ele diz assim, a vida é assim, o impossível para alguns é a motivação para outros. Deixe o medo de lado, vai lá, estude, treine, faça, né? Ele é o dono daquela frase que diz, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Então, quando a gente começou a conversar, a gente pensou assim, bem isso que a Eliane já falou, fazer uma live, falar, a gente sabe falar, assim, entre a gente, né, parece que entre colega, olho no olho, parece que é mais palpável, mas vamos lá, né, é para conversar, é para partilhar, a gente falava muito nessa palavra partilhar, ninguém tem certeza de nada, eu acho que uma das palavras, como falava o Paulo Fock, uma das palavras que mais se ouve hoje é incerteza, né, então, diante de tanta incerteza, de tanta angústia, vamos partilhar essas angústias, vamos partilhar caminhos, eu acho que uma das palavras também que a gente pode mencionar são caminhos, né.
São Então, vamos lá. experiências, na verdade, né, Sueli? Experiências que vocês têm vivenciado e como vocês têm conseguido lidar com essas situações nesse momento, né? Eu acho que a partilha é interessante porque as pessoas podem ressignificar, né, adaptar essas práticas às suas realidades, né, e quem sabe conseguir também obter resultados positivos como vocês têm obtido, né? Então, Isso. como está sendo esse momento, né? Esse momento é um momento de muita angústia, mas como que está sendo isso para as professoras de educação infantil, né? Porque se todas as professoras e professores de todos os níveis têm vivenciado essa angústia, eu acho que talvez para a educação infantil seja ainda um momento mais delicado. Sim. Acho que a primeira coisa que é bom a gente destacar bem assim para a sociedade, né, que para quem escutar essa nossa conversa depois, é que nós não estamos tranquilas, né? As professoras estão em casa, as crianças estão em casa, os pais estão nervosos, as professoras não estão tranquilas, né? Pensar o que fazer nesse momento é uma coisa que nos angustia muito, até porque, como tu falou, a educação infantil ela tem características muito diferentes dos anos iniciais do ensino fundamental, né? Assim como não existe alfabetização à distância, educação infantil muito menos, né? Não existe educação infantil à distância, não se tem parâmetro para a gente pensar o que fazer nessa situação, né? E é por isso que a gente quis conversar também. E diante dessa, até inclusive a gente conversava com a coordenadora esses dias e eu disse para ela, viu, eu não estou descansada. Ela disse assim, sim, Su, a gente tá descansada. Eu disse assim, não, a gente tá descansada fisicamente. Mas para mim o físico é o de menos nesse momento. Eu não consigo descansar psicologicamente pensando justamente isso. Como estão os pais, como estão as famílias, e para mim teve uma agravante porque nós entramos de quarentena, numa semana, na outra semana eu consegui esfachar o celular e eu fiquei sem contato nenhum por quase mais de 30 dias com as famílias. Então, isso para mim estava mais angustiante ainda, porque sem ter notícias, sem as crianças saberem onde foi a prof, onde foi a escola, o que aconteceu, afinal de contas, porque praticamente foi de um dia para o outro que a gente teve que, pegar a bolsa e vir para casa, né? Comunicar aos pais, não deu muito tempo de conversar sobre isso com as crianças. Então, eu acho que o momento é realmente, assim, é de angústia. E eu acho que essa conversa é bem o que a Eliane falava no começo. É dar voz para a gente, né? A gente poder falar dessas angústias. Por que tem que... Eu e a Eliane compartilhávamos hoje, por que a gente tem que dar ouvido só para os teóricos, né? Por que a gente não consegue produzir uma fala, produzir partindo daquilo que a gente vivencia, né? Porque a gente está lá no chão da sala de aula e o laboratório está nas nossas mãos lá, que são as crianças, né? E a teoria é importante, sim. Sim. E a gente tem aquela coisa de... Eu e a Sueli, eu sei que a maioria absoluta das profs está sempre estudando, está sempre tentando entender o porquê de fazer tal prática, né? A gente está sempre buscando isso. E durante a pandemia não foi diferente, né? Eu li vários textos, vários artigos, assisti várias lives. Graças a Deus, ainda bem que tem várias pessoas preocupadas com isso, né? Eu e a Su assistimos muito o professor Paulo Fock, da Unicinos, que é coordenador da pedagogia, que traz umas reflexões muito boas para todos os momentos, mas nesse momento de pandemia, ele traz umas coisas muito interessantes. Ele coloca, por exemplo, né, de botar um ponto de interrogação nessa necessidade de cumprir as 800 horas na educação infantil, né? Ele questione, que a gente também questiona, mas que a gente vai ter que, vamos ter que fazer, né? Então, essas pessoas têm nos ajudado a pensar, né? A teoria tem nos ajudado a pensar sobre o que fazer, né? Que tipo de propostas enviar para as crianças durante esse período. Uma das primeiras coisas que o Paulo Fock põe para refletir é que concepção de criança que a gente tem, né? Como que a gente entende essa criança? Ela um ser que vai só nos obedecer ou ela está lá interagindo com o mundo? Né? A concepção de criança que a BNCC traz, que os estudos mais recentes trazem,
uma concepção de criança que é sujeito, uma criança que age, uma criança que investiga o mundo e tenta compreender o mundo a partir do que ela sabe e a partir do conhecimento cientificamente construído. Então, a partir dessa criança que tem essa compreensão e que a educação infantil tem essa concepção de criança, como que a gente vai pensar o que a gente vai propor agora para ela? E qual criança é essa, né? Porque, na verdade, a gente sabe que não existe uma infância, né? Uma criança, assim, né? O Miguel Arroyo já falava, né? Que existem infâncias, né? E crianças, então. E nesse momento, eu acho que isso se evidencia cada vez mais, né? A gente tem, nesse momento, aquelas crianças que não têm acesso a internet, que não tem acesso ao WhatsApp, que eu sei que é uma das formas que facilita, né, o contato com a família e com a criança. E daí, como que a gente lida com essa situação? Como que vocês têm enfrentado essa situação? Isso é uma preocupação bem pertinente, e eu iria além ainda, do tipo assim, ó, que criança é essa, com quem essa criança está ficando enquanto os pais têm que trabalhar? Essas crianças estão tendo o que comer? Eu acho que no nosso município, de repente, né, Eliane, não se visualiza, de repente, tanto isso, porque a sociedade se mobilizou, a administração se mobilizou e, de alguma forma, estão tentando atender isso, né? Mas eu acredito que no mundo, né, no resto do Brasil, temos essas realidades nesse momento, desse tipo de criança que não está tendo com quem ficar, que não está tendo poder ver os avós, né, que de repente os avós, além da escola, a prof, os avós sumiram, né, essa criança que era tão ativa, que ia para o parquinho, que corria no quintal da casa, que corria pela escola, que ia dar abraço na prof todo dia, né, de repente essa criança tão ativa teve que sossegar. Uhum. Então, eu acho que essa... Sim. Em alguns lugares ainda, essa criança tendo que conviver com a chegada da doença, né, com parentes morrendo, né, com um monte de coisa, com os pais que perderam o emprego, né, com uma realidade totalmente diferente do que ela tinha antes da pandemia, né. Então, é um universo enorme. Como a Su falou, a gente vive numa cidade pequena, né? Então, aqui para nós, não, essa realidade acho que está bem mais distante, né? Os nossos alunos, né, graças a Deus, não tiveram esse problema. Mas nas grandes cidades, em vários lugares do Brasil, a gente sabe que isso tem sido muito, muito, muito grave. E junto com isso também, eu acho que nós temos o sentimento de como as famílias estão, né? Porque, na verdade, na educação infantil, conversava isso com a minha amiga, a Prof. Cledi, né? Prof. Cledi, a gente também troca muitas ideias, no sentido de que, para que existe a escola da educação infantil, né? É para as crianças poderem ir lá, socializar, e eu acho que a palavra também, assim, que cabe é ficar lá na escola enquanto os pais podem trabalhar, né? E aí, nesse momento, para essas famílias, essa escola não está podendo atender, né? Eu conversava com um pai, eu até fiz agora, porque, na verdade, nós fomos orientadas agora para mandar atividades a partir desse mês, né, Prof. Eliane? A Prof. Eliane é da rede estadual, então já teve essa prática, uma caminhada já um pouco mais delineada, né, Prof. Eliane? Sim, eu sou da rede municipal e da rede estadual. Então, numa rede eu já estava mandando, e na outra rede ainda não estava sistematizado isso. Então eu perguntava uma das coisas que eu fiz antes de começar a mandar as atividades é conversar com as famílias em forma, até num pequeno bate-papo, um questionário assim, de algumas perguntas do tipo, como as famílias estão, né? Quem está trabalhando, quem está podendo ficar com eles, na ausência de pai e mãe, ou, né, de quem deveria ficar com eles, com quem eles estão ficando, e quem está ficando com eles, como é que estão dando conta, o que estão fazendo para ocupar o tempo dessas crianças, porque se fala tanto na pedagogia da escuta, então eu acho que a gente tem que pautar também o nosso planejamento partindo da escuta do que as famílias estão vivendo, dessa preocupação, desse acolhimento com as famílias. E aí um pai essa semana me dizia, pois é, prof, nós temos 2 lá em casa e não está fácil, porque a gente não está conseguindo achar coisa para interter.
né? Então, eu acho que tudo isso tem que perpassar agora esse momento da gente planejar. Uhum. Que tipo de criança que a gente tem, né? Essa concepção de criança que a educação infantil assume, e que tipo de currículo também tem a educação infantil. Qual que é a concepção de currículo para a gente poder pensar que atividade que a gente vai mandar, né? Dependendo da concepção de currículo que a gente tiver, vai ser a atividade que a gente vai mandar, né? O que eu e a Sueli conversava é que aqui em Panambi, eu sou de Panambi, né? Aqui de Panambi, Rio Grande do Eu Sul. nasci em Erval Seco, oi, Erval Seco, mas também Panambi é a cidade que me acolheu e que tenho aprendido muito, assim, e que tenho, assim, podido compartilhar muito do que eu sei e aprender muito com as demais colegas. Era um segredo, nós não ia contar de onde é que nós veio, mas agora revelamos. Agora foi, né? Aqui em Panambi a gente tem uma discussão bem sólida, né, Sueli, sobre a base, né? Então, a base nos dá base para pensar sobre como que a gente vai encaminhar essas atividades e como que a gente vai pensar o currículo, né? A base traz lá bem claro quais são os direitos de aprendizagem das crianças, traz quais são os campos de conhecimentos, campos de aprendizagem, né, que a gente vai trabalhar com as crianças, e essas concepções é que vão nos dar referencial para pensar as atividades, né? Qual que é o direito que a criança tem, né? Como que isso vai dialogar com a atividade que eu vou mandar? Pedir para elas pintarem um desenho xerocado. É essa concepção da educação infantil que a gente tem, né? Dentro da concepção de educação infantil que a gente tem, o que a gente vai propor? Essa eu acho que é a nossa questão, né, Su? E partindo disso também, a outra pergunta, né, Profiliane, que a gente conversava, o que é currículo na educação infantil, né? Porque se a gente entende o que a BNCC traz dentro dos campos de experiência, dos direitos de aprendizagem, e a gente sabe o que é esse currículo, então, da educação infantil, se a gente entende o que é isso, ou pelo menos caminha para entender, né, a gente vai perceber justamente isso, que tipo de atividade, eu acho que nem é a palavra atividade, né, que tipo de proposta eu acho que seria. A gente, que tipo de proposta a gente estaria enviando nesse momento? Porque eu gostei muito quando o Paulo Fock diz que para a educação infantil tudo é currículo, né, Profiliane? A gente conversava ontem, se ela dorme é currículo, se ela come é currículo, se ela brinca é currículo. Então, mesmo estando em casa, a gente descobriu que eles estão vivendo um currículo. Sim. E qual, então, seria a nossa função agora? Sistematizar esse currículo que eles estão vivendo, colocar sentido nesse currículo que elas estão vivendo, partilhar esse currículo que elas estão vivendo em casa, ou, como a Profiliane disse, sufocar os pais com um montão de atividade. E de proposta. Eu acho importante a gente pensar também, Sueli, o que não é, né? O que é, mas o que não é. Campo de experiência não é a gente pensar em disciplina, não é a gente pensar em área de conhecimento específica, é interdisciplinar, né? Um campo de experiência vai dialogar com o outro, um direito de aprendizagem dialoga com o outro, né? Então, que tipo... O Paulo Fock fala em perguntar para o direito, né? Tipo, conviver. O que conviver, né? Que tipo de atividade eu vou propor para a criança para que ela tenha esse direito de conviver? Que tipo de atividade eu vou propor para a criança para que ela possa ter novas experiências, né? Que tipo de atividade que a gente vai propor para isso, né? Não é atividade xerocada, não é dividir a rotina em atividades, você vai fazer isso. Hoje você vai trabalhar com tal campo de experiência, amanhã você vai trabalhar com tal, hoje é tal direito, amanhã é tal. Não é essa a ideia, porque é interdisciplinar, né? Então, essa concepção tem que estar por trás do que a gente propõe, se a gente está baseada na BNCC, né? Se a gente está respeitando esse sujeito, criança, que tem conhecimento, que interage. Então, mas dentro disso que vocês já nos colocaram, de como vocês entendem, enfim, dos estudos que têm orientado vocês, né? Essa questão
também dos campos de experiência que vocês trazem e dessa forma de ver, então, né? A gente tem acompanhado na mídia, enfim, até nas redes sociais, em grupos de pais, enfim, e mães, algumas preocupações com o atraso das crianças, né? Com as atividades ou as aulas estando acontecendo desta forma, né? E talvez, eu não sei se essa é uma preocupação dos pais e das mães nesse momento, mas caso algum pai ou alguma mãe tenha essa preocupação, né, se há um atraso, né, para as crianças que estão nessa fase da educação infantil, nesse momento, por conta da forma como a educação está sendo mediada, vamos dizer assim, né, nesse momento, que é um momento inusitado, que a gente entende que é um momento crítico, que ninguém estava preparado para vivenciar esse momento, né? O que vocês teriam para dizer? Tem, assim, como tranquilizar esse pai e essa mãe, que não há esse atraso? Como que vocês veem isso, né? Como que a família pode entender esse momento e essas atividades, essa concepção de aprendizagem que está sendo viabilizada desta forma nesse momento? É possível tranquilizar esse pai, essa mãe que estão com as crianças em casa e que acreditam que mesmo na educação infantil está havendo alguma perda significativa por conta da forma que as coisas estão acontecendo? Como que vocês veem isso? Vocês percebem também essa questão de... Não sei se já chegou para vocês por algum pai, alguma família, se vocês pudessem falar um pouquinho nesse sentido. Sueli ou eu? Sueli. Quer começar? Pode começar, daí a gente complementa. Eu acho que, se por um lado elas perderam muitas coisas, por outro lado se ganhou muitas coisas também, né? Especialmente por essa invasão da realidade, né, tão grande no cotidiano das crianças, né? E elas estão sendo desafiadas a fazer outras coisas, né? Estão desafiadas. Eu estava comentando com a Sueli antes, eu tenho umas aluninhas que são muito tímidas, e que a gente está propondo atividades, né, delas falarem, delas se exporem, e elas estão perdendo essa timidez, né? Elas estão tendo que buscar solução para um problema que nunca se teve. Gente, isso é uma coisa revolucionária, né? Você tem que pensar alternativa para um problema que é global, para um problema que é mundial, né? Como que essa criança não está aprendendo? Né? Ela está olhando as notícias, ela está interagindo com os pais, ela está preocupada com a realidade, ao mesmo tempo que ela está de novo buscando a imaginação, a arte para cuidar desse coração que está com medo, que está apreensivo, né? Está tentando ser feliz num momento triste, ao mesmo tempo que está preocupado com o que vai acontecer depois do coronavírus. Os meus alunos falam, quando passar o coronavírus, prof, o que a gente vai fazer? Então, se por um lado eles perderam muita coisa, por outro lado, eu acho que eles ganharam muita coisa também e estão pegando a realidade para aprender essa realidade e para aprender novas coisas. Outra coisa que nós conversávamos com a Eliane, eu partilhava com ela, que logo que a gente entrou, né, em isolamento e tal, eu logo queria mandar alguma coisa, né? Eu até preparei algumas coisas e mandei, assim, coisas bem simples, retomando, explicando para os pais, porque em uma semana ainda eu tinha telefone, né? Então nós entramos numa quinta-feira, na terça-feira, mais ou menos, eu montei um cenário no chão da minha cozinha lá e fui pegando umas sucatas, tampinha, pote, pedrinhas, e fui mostrando algumas possibilidades que eles podiam fazer com as crianças em casa. E aí, a gente viu assim, ó, aí depois fiquei sem telefone, e aí, do tipo, a orientação era não como é que eu vou dizer assim, ó, não porque não era para fazer, mas era para ter um cuidado de como fazer, para que a gente não enchesse as famílias de coisa. E eu fui uma que questionei muito no sentido assim, ó, eu acho que é a hora, duas coisas assim me chamaram, me vieram à mente. Primeiro, que era a hora de a gente dar sentido a essa tecnologia, porque se eu não mando atividade para que as crianças usem o celular do pai e da mãe, de alguma forma eles estariam usando igual. Porque a gente comentava hoje, né, Prof. Eliane, e eu também com a Prof. Cledi partilhava isso,
que as crianças dão um show de tecnologia na gente, né? Eles pegam aquele celular e já fazem careta e sabem aonde vai com aquele dedinho, ou seja, e muitas vezes não por aprendizagem. Então, eu acho que agora era uma das coisas, era a gente dar sentido para esse recurso. A segunda coisa, nunca se falou tanto em querer que as famílias fossem parceiras da escola. Como a prof. Eliane disse no começo, não professor, né? E não educador, e não que aconteça uma aprendizagem de escola, porque tem coisas que têm que acontecer e têm que ser partilhadas lá na escola. Mas que a família, então, fosse parceira, para poder fazer uso moderado, com sentido, dessa tecnologia. Então, eu acho que tudo isso nos fez pensar que a gente podia falar sobre, que a gente podia compartilhar sobre o que isso que a gente pensa, né? Que é possível. É certo ou errado? Não se sabe. Amanhã, semana que vem, o mês que vem, nós vamos mudar de pensamento, talvez? Né? Estamos fazendo um caminho. Sim, eu acho que nunca fez tanto sentido o conceito de letramento, né? De forma geral, que é de você pegar um conhecimento e aplicar na realidade, né? Tipo na escrita. Para que serve a escrita? O letramento no celular. Para que serve o celular? Para que ele pode me ajudar? Né? Para que eu vou usar? O letramento matemático, né? Tá faltando dinheiro, tá faltando coisa aqui. As crianças estão ouvindo isso, elas estão entendendo a função das coisas, né? Então, o letramento, né? Essa coisa de contextualizar, eu acho que está muito, muito, muito próximo. E outra coisa também que nós conversava dessa relação da família com a escola, que a gente tem tanto ter, e que os pais estão sendo nossos parceiros, porque eles estão se esforçando ao máximo para fazer, né, para ajudar as crianças, e tomara que continue assim, né, que sempre... Eu acho que depois que passar isso tudo, a relação da família com a escola vai estar muito mais fortalecida, né, porque a gente se ajudou muito durante esse período aí, né, então acho que vai ser muito, muito mais fortalecida. E assim, ó, uma das coisas que o Antônio Nova falou numa live que ele fez é a necessidade de a gente ampliar essa relação de afetividade, de manter... Então, Então, tem barulho também, ou sei? Deu um barulhão. Essa relação com a família é para manter vínculo, né? Então, tudo que a gente fizer, que a gente conseguir fazer, mesmo que seja pouco, eu acho que vai ser muito importante para que esse vínculo seja cada vez mais fortalecido. E vínculo entre família e escola é fundamental para construir qualquer conhecimento, né? Na educação, nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, né? Em todos os níveis da educação. E eu acho que, retomando um pouquinho, Eliane, a tua fala de antes, que, por exemplo, tu falava que tinha uma aluninha que tinha vergonha de falar pessoalmente, mas quando ela se viu diante da câmera, ela se transformou, né? Ou seja, você conheceu a outra versão, ou como ela pôde se desenvolver, de repente, tanto o vocabulário, a expressão, tudo de uma outra forma, né? Quem sabe quando ela voltar, ela já vai voltar evoluída, não, como é que a gente poderia dizer a palavra assim, desenvolvida, né? Nesse sentido também. E quando a Adri pergunta das 800 horas, isso foi uma coisa que desde o começo me inquietou muito, sabe? E eu dizia assim, meu Deus, como é que o Ministério da Educação não se manifesta, não diz alguma coisa? Porque para mim, você tirar 200 dias e continuar com 800 horas é trocar 6 por meia dúzia. Para mim, não mudou nada. Pelo contrário, do meu ponto de vista humilde, do tipo assim, que sei tão pouco, que estou estudando, que estou aprendendo, que estou buscando, para mim, é como se a gente, do tipo assim, ó, perdesse um pouquinho da qualidade, na verdade. Porque a gente vai ter que recuperar como? E aí, enquanto eu me inquietava com isso, quando eu escuto o Paulo Fock, me clareou as ideias, eu disse para a Eliane, é isso. Ele diz... Por que a educação infantil tem que cumprir 800 horas? Então, quer dizer que, se a educação infantil, eu vou, do tipo assim, tornar as palavras dele em minhas, né? Ele questiona muito assim. Isso, vou dar vida para ele aqui. Então, as crianças, por exemplo, que ficam o dia inteiro na escola.
Então, quando der as 800 horas dela, ela tem que ir para casa. Claro, é o mínimo 800, pode ser mais, né? Mas então vamos pelo pressuposto assim. Uma outra coisa, se é obrigado a cumprir as 800 horas, quer dizer que o que nós vamos fazer? Vamos obrigá-las a ficar mais tempo? De que forma? Eu acho que, claro, todos os sistemas, a Secretaria de Educação, os conselhos estão pensando da melhor forma, né? Porque para eles, eu acredito assim, eu sempre costumo dizer assim, ó, frente a todas as instituições que têm o compromisso de regulamentar tudo isso, acho que para eles também é novo. Eu acho que eles também estão aprendendo, também vão acertar e vão errar. Mas uma coisa bem importante é a pedagogia da escuta, né, Prof. Eliane? Escutar, do tipo, partilhar. Professores, o que vocês pensam sobre isso? Vamos, do tipo, eu costumo dizer assim que tinha sempre umas propagandas muito legal, que o Santander uma vez fazia uma propaganda, né? Santander uma vez tinha uma propaganda que dizia, vamos fazer junto, né? Então, quem sabe? Cotripal, juntos somos mais. Juntos somos mais, né? Fazer propaganda com a Tripal, olha aí, ó. Sim. Eu acho que acho que foi a primeira coisa que a gente pensou, né, Sueli, de dar voz para nós também nesse momento, né? De a gente pensar junto o que fazer e de que jeito fazer e de ver assim, ó, que tá todo mundo agoniado. Semana passada a Adri me pediu para mim compartilhar as atividades que eu estava fazendo né, com os meus alunos de alfabetização. E eu, não vou fazer, enrolei, acabei fazendo um videozinho e muita gente olhou o videozinho, né? Aí cada vez que ela me dizia, olha, ele tem tantas visualizações, eu dizia, meu Deus, tem muita gente apavorada, né? Então, eu acho que esse ponto todo, se a gente, todo mundo que tá agoniado fosse conversar, ia ficar muito mais fácil para todo mundo, né? Então, isso que eu ia falar, vocês falaram, a Prof. Eliane mencionou a aluna que tinha vergonha, enfim, eu ia chamar atenção para isso, não são só os alunos e as alunas que têm vergonha, né, de usar a câmera, né, a gente tinha aí muitos professores, muitas professoras que se sentiam no início até incomodados de, por exemplo, gravar uma aula. Eu trabalho no ensino superior, né? Então, muitos profs aí constrangidos de ter que transmitir online, de gravar a sua aula para aqueles alunos e aquelas que não puderem assistir né, no momento que a aula está acontecendo, então, para poder disponibilizar depois. E a gente tem visto muitos professores e muitas professoras se revelando ou se descobrindo, né, diante das ferramentas. Oi? Se desafiando. Isso, se desafiando, e tudo isso, na verdade, é um esforço, né, para manter algo que a Prof. Eliane já falou num outro momento, né, num outro vídeo, quando compartilhou, de manter o vínculo, né. Eu acho que na verdade, é uma força-tarefa, assim, que os profs e as profs têm feito, né, e que às vezes até pode vir a ser mal interpretado em alguns momentos, mas é uma tentativa de manter o vínculo, de manter pelo menos parte, entre aspas, da normalidade para as crianças, para os adolescentes, para os alunos, enfim, sejam do nível que for de ensino, para que a gente não tenha vamos dizer assim, uma disruptura total da rotina, né, do nosso dia a dia, que muitas vezes parece não ser relevante, mas né, não sei se vocês percebem dessa forma, e eu imagino que mais ainda para as crianças, né, eu tenho uma filha de 9 anos e uma de 11 meses, e eu percebo o quanto a rotina dela se altera, né, com toda essa alteração que já aconteceu na nossa rotina, né? Minha filha de 9 anos, por exemplo, tem um grupo da turma que eles criaram para discutir o coronavírus, né? Desde o início que começaram a aparecer os primeiros casos. Então, a gente às vezes acha, né, que a criança não está se dando conta do que está acontecendo, mas está. E daí imagina isso sem uma mediação pedagógica, né? Sem uma conversa do professor, da professora, orientando essas questões, né? Me parece que nesse momento a professora é ainda mais fundamental. O que vocês pensam disso?
isso que tu fala, deixa eu, depois eu me esqueço. Eu acho que isso que tu fala vem bem de encontro ao que o Nova falou. Ele disse assim, ó, que pode ser, foi num outro sentido, mas eu até anotei aqui para mim falar sobre, que ele falou assim, ó, que quem sabe um dia nós seríamos cobrados, que eles nos perguntariam, onde vocês estavam quando a gente precisou? Uhum. Né? Onde vocês estavam quando a gente precisou? Ou seja, aí a gente volta naquela coisa do currículo. Se o que, de repente, o pai e a mãe já estão fazendo é currículo, eu acho que o nosso papel agora é dar sentido para isso, orientar eles, legal, é isso aí, mas e se, sabe? Ampliar, mostrar para eles que aquilo que a Eliane falava antes, eles perderam algumas coisas, mas aquilo que eles estão fazendo em casa, eles estão ganhando em forma de, né? E aí eu acho que a gente vai aquietando eles, e eles vão vendo assim, isso que a Eliane falava também, que eles são parceiros e sujeitos nesse momento. E nós somos os mediadores. Sim. Eu acho que do mesmo jeito que teve uma ideia muito forte, né, de que a universidade pública, que a universidade não tinha muito papel, que a ciência podia ser deixada de lado, né? O papel da escola pública, né, da privada também, mas nós somos da escola pública, ele está mais latente do que nunca, né? Bem isso que a Sueli falou. Um dia alguém pode perguntar para nós onde é que vocês estavam quando a gente precisou. Né? Não tinha professores quando o mundo enfrentou uma pandemia, não existia professora, ninguém discutiu isso, né? Sim, todo mundo foi para casa com medo e deu. E deu, né? E daí, por outro lado, né, vendo a minha experiência da Sueli, o que estava acontecendo? É que as professoras foram para casa mesmo, muitas, e ficaram quietinhas lá no canto, com medo de falar e com medo de perguntar, né? Esse falar, né? Esse de se juntar, eu acho que é um movimento que a gente precisa fazer com mais força em todos os lugares, né? Eu tô nervosa, eu tô angustiada. Você, ó, eu tô tentando apontar para a Sueli. A Sueli tá angustiada, né? Vamos conversar junto para ver o que a gente vai fazer. Né? Tem um coletivo imenso. O Nova fala também, o Paulo Fock fala também de coletivos de educadores, né? De quem tá lá vendo o problema, né? De pensar o que fazer. Eu acho que isso é muito, muito importante. Né? E o Nova fala também assim, ó, que em todas as situações, em todos os momentos, do tipo assim, ó, sempre há o que fazer. Então, não seria agora que a gente ia dizer assim, ó, pois é, a escola não tem o que fazer. Sempre há o que fazer. A estranheza, a palavra que ele usou, né? A estranheza seria não ter o que fazer. Mas eu acho que a gente tem o que fazer. Mas a gente sempre teve um papel social muito importante e nesse momento, no momento da angústia, no momento, né, que mais se precisa, como que a gente vai reagir a isso? Semana passada, eu estava assistindo, o pessoal compartilhou um trecho de uma live do governador em que uma pessoa dizia, não pague os professores porque eles não estão dando aula. Né? Não pague os professores porque eles não estão dando aula. Será que é isso que a gente vai deixar para a sociedade? Né? Como é que estamos enxergando? Eu estou aqui agoniada, fazendo o máximo que eu posso, né? Conversando com a minha colega, né? Tentando manter o vínculo com a família, e uma parte da sociedade acha que eu não estou fazendo nada. Sociedade que vê essa live, nós estamos preocupadas e nós estamos trabalhando, nós não estamos paradas. Outro dia nós assistíamos aqui, meu marido e eu, um dos vídeos da websérie da professora Eliane, né? E falando das atividades que ela tem feito, né? E eu ainda olhei para o meu marido e questionei, e ainda tem gente que diz que não há aprendizagem nesse momento. Como que isso tudo não propicia a aprendizagem, né? Qual é a concepção de aprendizagem? Qual é a concepção de educação que a gente tem? Qual é a concepção de escola, então? Né? E quando a prof. Eliane coloca, era bem isso que eu ia questionar, né? A função social da escola. A escola é uma instituição, né, que tem uma responsabilidade social. Como que, né, num momento como esse que a gente vive, a escola simplesmente vai se eximir da sua responsabilidade social?
né? Claro que ela não é a única com responsabilidade nesse momento, né? Mas cada uma tem a sua responsabilidade, o professor tem a sua responsabilidade social, a escola tem a sua responsabilidade, o Estado tem as suas, a família tem as suas. Agora, parece que num momento tão difícil quanto esse, se a gente não formar uma rede de cooperação, né, vai ficar ainda mais difícil. E daí, quando a gente pensa essas questões que as crianças trazem, né, eu sempre lembro muito do Gabriel Junqueira Filho, né, do planejamento meio cheio, meio vazio, né? Será que não é também um momento da gente olhar para essas coisas que as crianças têm trazido e para o momento que a gente tem vivido, para que isso também seja objeto, né, de aprendizagem, né, para ajudar essas crianças a compreender esse momento, né? Eu concordo com alguns pais e algumas mães que dizem, olha, a gente está vivendo uma pandemia mundial, né? Então, o que eu quero é que o meu filho, a minha filha esteja segura e não estou preocupada com conteúdo. Ok, não é uma questão de ser conteudista, de querer cumprir conteúdo, né? Mas é de manutenção do vínculo, de dizer para a criança que a escola continua ali, a professora, principalmente na educação infantil, né? A gente sabe o vínculo afetivo que existe entre as crianças e os professores, né? As professoras, e como isso é muito importante para o desenvolvimento dessa criança, né? E como que, de repente, a gente, no meio de um momento desses, que a criança assiste a todo momento que morrem 200, 300, 400, 500 pessoas por dia, que não pode sair de casa, simplesmente um dia a prof deixa de mandar mensagem, deixa de conversar, enfim, é como se ela deixasse de existir, a escola também. Será que essa não é uma tarefa ainda mais difícil para a família explicar isso para a criança do que essa manutenção do vínculo? E agora eu lembro de um dos vídeos que a prof. Eliane compartilhou, e acho que é a mesma situação da prof. Sueli, de que no município de vocês, vocês vão ter que recuperar esses dias, é isso? Mesmo mantendo o vínculo, realizando atividades propostas com as crianças, vão ter que recuperar esses dias. E daí eu queria um depoimento mesmo. Se vocês terão que recuperar os dias, e daí não estão, entre aspas, trabalhando, como diz essa pessoa, né? Não pague porque os professores não estão dando aula. O que faz com que vocês continuem a manter o vínculo com as crianças e a mandar as atividades e a construir propostas pedagógicas para essas crianças? E é um depoimento pessoal mesmo, que faz com que a prof. Eliane faça isso e que a prof. Sueli faça isso. Eu vou começar, tá, Sun? A gente entrou em quarentena dia 19 de março, né, em todo o Rio Grande do Sul. Março e abril, aqui na cidade onde a gente mora, a gente não teve aula remota, né? A gente vai ter, a partir de maio, o que a gente fizer, aí vai valer como horas, vai valer como dias letivos. Mas o que foi antes, não, né? Só que durante esse tempo igual, eu fui uma que disse, não, eu vou continuar mandando atividade, mandava uma coisa por semana para manter o vínculo, né? Para tentar manter o vínculo com as crianças e com as famílias. E a gente foi conversando, foi produzindo coisas, né? Para manter o vínculo e para manter aquele, bem isso, o vínculo, o aconchego, tá? Pensando assim, ó, também, antes de eu passar a palavra para a Sueli, eu só quero relembrar também uma coisa que é pautada pelo Paulo Focking, que é pautada pelo Nova, que é pautada por todo mundo dos anos iniciais da educação infantil, né? O que a gente está fazendo, né, é buscar solução para esse momento, né? A gente acredita que educação infantil, a nossa concepção de criança e de público é que é presencial, né? É ali em contato com a criança. Então, assim, ó, é tipo, abre parênteses e vamos ver o que a gente vai fazer por enquanto, vamos ver o que dá para fazer agora. Mas educação infantil, anos iniciais, anos finais, é ali no dia a dia com as crianças. Só complementando o final da tua fala, dentro da anormalidade fazer o que é possível, mas não fazer com que essa anormalidade vire normal depois. Exatamente. Né?
Isso. E então, assim, ó, como eu falei no começo, procurei mesmo não sendo a orientação daquele momento que era para mandar, eu também comecei mandando, enviando algumas propostas, né, bem lúdicas, bem de brincadeira, até naquele momento, assim, ó, agora eu já penso, já amadureci um pouco mais, lendo, estudando, buscando uma outra forma. Naquele momento foi o que me veio, o que eu quis fazer, né? E aí eu fiz. Por quê? Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Uma vez eu entrei na Caixa Federal para ver como é que eram os empréstimos e tal, e daí o gerente me perguntou, qual a tua profissão? E eu disse assim para ele, sou professora. E foi bem no começo da minha carreira dele, ele fez assim, você é professora e você fala assim baixinho, com vergonha? Não, você tem que dizer eu sou professora. E desse dia em diante, eu tomei para mim esse apoderamento, sabe? Então, eu sou professora, sim, eu amo o que eu faço, e é por isso que eu digo, eu conversava ontem de noite, mandei um recadinho para a Profiliane, o quê? Você está acordada ainda? E costumo dizer para minha colega Cledi, quantas ficam até tarde da noite pensando, querendo estudar, querendo planejar. Ah, mas elas são loucas porque elas não têm família. Tenho família, cuido da minha família, amo a minha família, tenho tempo para eles. Mas eu acho que isso é mais forte do que eu gostar do que eu faço, né? Então é em nome de amor mesmo, de paixão pelo que eu faço, que eu continuei fazendo. E aí, eu já quero pegar um gancho aqui e mostrar para vocês esse potinho aqui. Eu pedi autorização para mostrar esse potinho, vocês podem ver que tem umas marquinhas. Aqui dentro deste potinho tem uns bombom, aqui dentro deste potinho tem um bilhetinho, que já dá para imaginar, né, que só alguém pintou. Então, isso aqui foi uma atividade que uma família fez, a família do Christian, a família da Jenny, da avó Cledi, do vô Mauro, eles fizeram e trouxeram para eles. Quando ela me mostrou isso aqui, eu disse para ela, me dá que eu quero mostrar hoje de noite, porque isso foi uma atividade que a prof dessa criança pode botar sentido nisso aqui. Eles fizeram uma atividade, de repente, sem a escola ter pedido, não sei, não vou dizer que a escola não pediu, vai que a escola tenha pedido, né? Pedido, sugerido, orientado, mas olha que coisa linda. E eu acho que isso tem um sentido e um amor nesses tempos de pandemia, que é só botar aqui o que foi o aprendizado, é só agora sistematizar isso aqui, né? Compartilhar, mandar para o mundo. E eu dizia para essa minha amiga, a Cledi, que a Prof. Eliane falava antes, com muita propriedade, que as crianças perderam algumas coisas e ganharam outras, que estão tendo muitos aprendizados. Essa netinha, ela tem 1 aninho e alguns meses agora. E na casa, a avó Cledi gosta muito de enfeitar a casa, tem muitas coisinhas. E a preocupação dos pais da Malu era do tipo assim, ó, e agora, quando a Malu começar a caminhar e vir na casa da avó, ela vai destruir isso. Mas a avó Cledi, com tanta sabedoria, ensinou a Malu que tinha coisas que a Malu podia dar beijinho, tinha coisas que a Malu podia passar a mão, e tinha coisas que a Malu podia pegar. Olha que aprendizado! Sim. E agora é contar para a prof e a prof sistematizar isso. Qual foi o aprendizado, qual o grau de afeto, como é lá, dentro da base, aonde que eu encaixo isso, a família compartilha isso. Gente, é uma riqueza. Sim. Eu acho que daí a gente entra naquela parte do nosso esquema, que nós fizemos a colinha, do que tipo de atividades que a gente pode propor, né? Só antes de nós entrar para essa parte, eu quero me associar a falar que ama a profissão, né? Eu acho que esse amor à profissão é uma característica da maioria das professoras, né? E quando a gente vem aqui e mostra esse nosso lindo rostinho com esse cabelo que não se ajeita de jeito nenhum, a gente está dizendo assim, ó, que esse problema é nosso, né? A gente está pegando esse problema com a mão e está tentando pensar como resolver, né? É nosso problema.
né? Nós somos os educadores que estão lá no chão da sala de aula, que estudam, né? Que lê lá o Paulo Focking, que vai ler a base, que vai estudar, que vai atrás, né? Se nós não temos propriedade para falar sobre isso, então eu não sei quem tem, né? E se nós não tiver, nós vamos falar igual, porque é uma coisa que está angustiando nós muito, tá? Então, assim, ó, o que a gente pensou de atividades vai nesse sentido que a Sueli estava falando, né? É de criar significado para as coisas, criar significado para o cotidiano, né? O currículo, como ela já falou também, né? O currículo da educação infantil é tudo que eles conhecem, né? São os medos deles, é as atividades, é o comer, é o dormir, é o ouvir história, é tudo que eles investigam, né, do seu cotidiano, é o currículo para educação infantil, né? Diferente dos anos iniciais e anos finais, que está lá dividido por áreas de conhecimento. Na educação infantil, a interdisciplinariedade ela fica muito concreta, porque a gente vai trabalhar, a gente vai pensar o currículo a partir do que esse sujeito está entendendo do mundo e de como que a gente vai ampliar esse mundo, né? Então, o cotidiano é nosso currículo. Se eles estão em casa, eles estão inundados de cotidiano. Como que a gente vai dar significado para isso? Que tipo de propostas que a gente vai ter? Pensando, uma das coisas que a gente pensou, né, nessa ideia de dar significado é propor, por exemplo, que as crianças mandem recadinhos de amor para os colegas, né? Vamos propor lá que uma vez por semana você vai mandar um recadinho. Os meus fizeram isso espontaneamente nas 2 escolas, né? Teve criança que roubou o celular, que pegou o celular da mãe sem a mãe ver para mandar um recadinho. Eu tenho um recadinho de uma criança que pegou o celular da mãe e mandou um áudio assim, né? Até cochichou para a mãe não ver, né? Então, mandando recado, né? Então, mandar recadinho de amor, a gente acha que é uma coisa legal. Faz isso, pede para eles, hoje é o dia de mandar recadinho de amor para os nossos coleguinhas, né? Sentimento, laço, amor, né? Uma coisa que a gente pensou. Oralidade. Como? Vocabulário. Oralidade, vocabulário. Sim. Dá para preparar esse recadinho de amor. Combina lá com a mãe, que vai ter, ele vai falar, vai dizer o nome dele, vai dizer para quem ele está mandando o recado e vai dar o recado. Ó, tem estrutura no discurso oral, né? Tá trabalhando o texto oral no recadinho de amor. Não precisa ser só recadinho de amor também, né? Como a gente está vivendo um luto muito grande em alguns lugares, né? A gente pode falar dos medos também. Dá para ter lá um dia que eu vou propor do que você tem medo, né? Eu tô com medo de tal coisa. Então faz um áudio, né? Ou mostra alguma coisa que represente esse medo que você tem, né? Manda, conversa, eu tô com medo de tal coisa, né? Outra coisa que a gente acha também, assim, ó, oralidade a gente acha que é legal, né? Investigar o cotidiano é legal e trazer a arte para essas crianças também. A arte é sempre legal, né? Então, a literatura, né? Contar a história, a prof mandar uma história por semana, eles contarem uma história por semana. Naquela proposta que a gente fez da websérie, eu falei das parlendas, né, que eu contei a parlenda, contei a historinha, e depois as crianças gravaram um áudio, um videozinho, contando de novo. E nessa de contar, eles já usaram a imaginação, já pegaram objetos para representar o cenário, já usaram expressão corporal para contar a história. Então, tem um monte de conhecimento envolvido quando a gente traz a arte para nos ajudar, né? Uma outra coisa que a gente estudando, assim, e escutou, todos os que a gente já citou aí, algumas coisas que eles disseram, a questão de preservar a identidade, tanto da criança, com o vínculo com a escola, com o vínculo com a prof. Nesse preservar a identidade, é dar uma continuidade daquilo que vinha se falando, trabalhando, dentro das propostas que se vinha falando. Então, se eu estava falando, eu me peguei a pensar daí, se eu, por exemplo, estava falando, então, que eu tenho maternal 2, e eu estava trabalhando muito a questão da rotina, de como a gente chega encasacado naqueles dias, e daí depois ficava quente, então a gente conversava muito sobre do tipo, tá quente, o que tem que fazer? Tirar a roupa. E daí, se eu tô de manga comprida, o que eu vou botar? Manga curta. Então, se eu vou botar manga curta, porque ficou o quê? Calor. Então, se eu estava trabalhando essa é uma proposta que eu posso propor para os pais, conversar com eles sobre, e filmar eles
trocando de roupa, botando, tirando o tênis, até tentando botar o cadarço no buraquinho, que são coisas que eles já fazem, mas que entra como proposta, ou entra como compartilhamento, como, né, desse momento, que eles já estão fazendo. Uma outra coisa também a gente trabalhava muito incentivando o que comer, né, que eles tinham que experimentar, que a comidinha da escola era feita com tanto carinho, e aí entra o que já muitas pessoas, assim, compartilharam, né, e enviaram de sugestões, que é fazer uma receita, e ajudando a mamãe, o que vai, o que gosta de comer, o que está comendo, que cor tem, o que está comendo, está rapando o prato, não está. Então, acho que sim, ó, tem aí uma, né, eu e a Profiliane também falava no sentido de contar a história de certos adivinhas, não era bem adivinhas, como é que era a palavra que a gente usou, Profiliane? De a gente dar pistas. Dar pistas para eles. Tipo, Desafio. Um desafio. Nossa, a gente pensou num desafio semanal. Aí, por exemplo, a história que eu tô pensando, a personagem comeu uma maçã. Que história que é que eu tô pensando? Né? Daí a criança vai ter que descobrir qual é a história e depois contar um pedaço da história, né? Gravar um audiozinho contando, né? Fazer um monte de perguntas sobre a história para a criança contar, né? Ou trazer roupa também, né? Se vestir, que personagem que eu sou, propor para a criança que ela leia a história e faça o cenário. Vamos fazer de conta que hoje tu é o personagem da história, a prof conta a história, ele faz de conta que é, né? Interpreta o personagem. Né, fazer uma grande brincadeira de faz de conta em casa, literatura, dá um monte de possibilidade para a gente. A gente até falou, né, Profiliane, por exemplo, assim, a prof faz uma trança e entra lá no videozinho com a trança e a criança tem que descobrir que história é aquela, que personagem a prof se fantasiou, né? E aí, do tipo, a gente já pode perguntar para a criança quem penteou teu cabelo é comprido, é curto, né? Se a gente tem que lavar o cabelo, não tem que, com que frequência, né? Não sei, são possibilidades que começam a me vir. Aí, do tipo, quando essa personagem ficou lá no castelo, trancada, como que o príncipe que passava lá escutou ela cantando, e você sabe cantar, então canta para prof, canta para mamãe, canta para avó, sabe? Então, eu acho que, abre um leque de uma simplicidade, mas de um contexto que os pais vão entender o que a gente faz na escola e que eles fazem, mas que a gente bota sentido. Outra coisa também, né, sobre manter o vínculo, a continuidade que estava fazendo, tem as músicas que a gente estava trabalhando. Então, eu compartilhei com as minhas turmas as músicas que a gente estava trabalhando. Né? Tá, e tem lá, eles estão cantando, a gente estava cantando a mochila da Camila, agora eles estão cantando em casa a mochila da Camila. Né? As músicas que estavam na escola, agora estão em casa. Ó, tem aquele fio condutor, né? Eu continuo cantando a musiquinha que a prof cantava na escola. É afeto, né? Que coisas de afeto que eu posso levar para o cotidiano das crianças para manter o vínculo com a escola. Uma outra coisa legal. A gente tem alguns comentários, né? E como a gente já está indo para 55 minutos, eu só quero para dar um tempinho para vocês, de repente, fazer alguma consideração nesse sentido, né? Bom, a Yara Dalabrida coloca, né? A importância, né, de que quem observa ou percebe a educação como área dinâmica, logo enxerga muitos profissionais que estão se dedicando a acompanhar essas transformações todas, né, por conta do momento. E parabeniza vocês, né, a educação infantil é fundamento, pois constrói as bases cognitivas, afetivas, sociais, culturais, tudo isso em cada universo infantil, pois cada criança é um universo. O Cleiton Figueiró está dizendo que lá de Pomeró, de Santa Catarina, né, está acompanhando o nosso diálogo. A Cleidi coloca, né, parabéns para vocês, né, pela iniciativa de buscar e entender o momento que estamos vivendo, o que fazer, Cleidinha. Como fazer. Muitas são as nossas angústias, né? E a Bianca questiona vocês
quais as possibilidades vocês sugerem para bebês, né? Já que a gente está falando de educação infantil, de manutenção de vínculo, como que vocês veem, quais as possibilidades para quem trabalha com os bebês, né, na educação infantil? Se vocês conseguem pensar, né, possibilidades nesse sentido. Me vem, posso falar, Eliane? Pode. Me vem na cabeça agora, diante do que eu estava falando antes, de que eu acho que perguntar para os pais e propondo em forma de desafios também, porque eu acho que as crianças, nem os bebês, alguns saíram, estavam prontos para engatinhar, né? Então, eu acho assim, como a criança tá engatinhando ainda, tá mudando o passinho, eu acho que em forma assim, de questionamento e muito mais de querer saber como as crianças estão, o que elas estão evoluindo, né? Parabenizando os pais, quem estava só mamando e agora já está comendo uma frutinha, que frutinha está comendo? Eu acho que uma orientação nesse sentido, um compartilhamento, para mostrar isso que a Eliane falava desse afeto. E eu acho também assim, ó, de não ser muita coisa por semana, né? De ser uma coisa, de ser duas coisas, para não invadir demais esse cotidiano das famílias, que já tem tanta coisa para fazer, né? Tá tão atarefada, né? Mas bem isso, de manter o vínculo, de ver, né? Como é que ele tá? Ó, tá indo uma musiquinha para você colocar pro seu filho ouvir. Isso. Tá indo uma historinha de 1 minutinho para ele ouvir, né? Ou também, assim, de mandar os livrinhos, né? Se a escola tem aqueles livrinhos de mexer, de plástico, oferece para os pais ir lá pegar um livrinho de plástico desses para levar para casa, né? Para mexer, para brincar. Os próprios sons com a boca, né? Alguma coisa, porque eu acho que às vezes os pais nem na correria do dia a dia não se param para pensar que o próprio fato de fazer, né, ajuda. Então eu acho que os sons também são muito importantes. Eu quero agora, a partir do que vocês falam, né, eu sou prof, mas não sou de educação infantil, né, em anos iniciais, mas a partir do que vocês falam, fiquei pensando, como tem uma bebê de 11 meses agora, né, o acompanhamento da pediatra é sempre nesse sentido, né, até uma descoberta. Eu moro há pouco tempo aqui, de novo aqui em Pelotas, né, então essa bebê está sendo acompanhada por uma pediatra daqui. E a pediatra faz esse acompanhamento, assim, todo mês, quando ela vai na consulta, ela pergunta o que ela está fazendo e ela sugere atividades, ela receita, né? Na receita ela já coloca lá o que é para fazer. Esse mês vamos estimular o desenvolvimento visual da Martina, então vamos pegar objetos coloridos para a Martina brincar. Então, várias atividades. E outra questão é da escola, que a Martina estava em período de adaptação, primeira semana na escola, e veio a pandemia, ela interrompeu a adaptação. Mas o vínculo se manteve, a escola, né, continua a cada semana entrando em contato via WhatsApp, telefone, enfim, fazendo algum encaminhamento. E o que às vezes as profs não se dão conta é do quanto isso às vezes é significativo para a família, né? Teve umas semanas que vieram sugestões de atividades para a família fazer, e a Mana, mais velha, que tem 9 anos, ela fica na expectativa. Toda semana ela vem e pergunta: mãe, hoje, essa semana, o que a escola da Martina mandou? Tem alguma coisa para a gente fazer com a Martina? Então, tipo, ela fica na expectativa para fazer a atividade com a Mana, para ajudar a Mana a se desenvolver, porque ela recebe atividade todo dia. Então, ela fica naquela expectativa porque é uma diversão, é uma brincadeira fazer isso. Então, ao mesmo tempo, a escola trabalha os vínculos com a família, mas também os vínculos da família com o bebê, né? Essa questão afetiva, que é fundamental.
né? Então, acho que nesse sentido também está muito relacionado ao que a prof. Eliane falava antes, né? Qual é a concepção de educação infantil que a gente tem, né? Porque como que a gente enxerga esse momento do desenvolvimento, né? É diferente, por exemplo, eu comento com as minhas alunas da psicologia que no início, né, depois de quase 10 anos de ter um bebê, eu instalei, não tinha, na minha época não tinha aplicativos, né? Ou devia ter e eu não usava. Então eu baixei um aplicativo que vai dizendo como desenvolver o bebê. Mas era tantas e tantas metas, e todos os dias o aplicativo me perguntava: a Martina já bateu as suas metas hoje? Bateu as suas metas? Eu tive que desinstalar o aplicativo porque nem eu aguentava. Então, acho que é isso também que a prof. Eliane coloca, né? Não são várias atividades, tipo, não é a intenção de bater metas, né? Mas de desenvolvimento, um desenvolvimento saudável dentro do tempo da criança, né? Acho que é isso. E eu acho justamente, eu acho que a gente está ultrapassando um pouquinho a hora, mas é uma coisa bem pertinente também, eu acho que e é uma preocupação da prof. Cledi hoje de tarde, é a gente tentar atingir a todos. Aquele que tem o meio de comunicação, aquele que não tem, aquele que a mãe e o pai sabem ler, aquele que a mãe e o pai não sabem ler, eu acho que todas essas preocupações perpassam esse momento para nós também, né? Que eu acho que é bem pertinente e bem... eu só preciso ainda mostrar uma foto. O parquinho sumiu da vida das crianças, mas olha como os meus compadres inventaram em casa, na árvore da casa, que a gente pode sugerir também. Né? Não tem o parquinho, mas a árvore virou um parquinho. Não tem o circuito da escola, mas eles montaram no chão da garagem um circuito. A famosa cabana lá fora, no fogo de chão. Então, assim, a coisa simples que vai unir a família, né? A cabana na sala da casa. A sala da casa vira tudo, né? Como a prof. Eliane falava ali, ó, que a sala da casa vira o cenário. Então, assim, ó, a Melina e o Marcelo, assim, estão dedicados, e assim como eles, eu acho que em nome deles, eu acho que a gente parabeniza muitos pais, e a nossa função é socializar e partilhar isso, e dar sentido para isso, eu volto a dizer, né? Achar caminho para dar sentido. Viu, Su? Vamos terminar de falar do que a gente pensou das atividades? Outra coisa que a gente pensou assim, ó, se o cotidiano é currículo, então eles podem mostrar para a prof alguma coisa que eles aprenderam, né? Tipo, eu aprendi o que é uma telha, né? Tem alguma coisa em casa que eu não conhecia, então eu vou investigar isso que eu tenho em casa, né? Bom, a Sueli falou da ideia da telha, que ela conheceu alguém que não sabia o que era telha. Acho que tu conta, né, Sueli? Vou tomar o exemplo. O meu sobrinho, ele é meu sobrinho, tem 3 anos e é meu aluno. E aí a minha sobrinha precisa trabalhar, então de vez em quando ele vem aqui para casa, ou eu até dou uma escapadinha e vou lá. E aí ela diz, meu Deus, não sei o que fazer com esse menino. Daí e para envolver ele na correria, então eu digo, Rafa, dá uma volta em roda da casa e olha tudo que tu enxergou. Daí ele foi lá, daí no primeiro momento ele vem, não me lembro, né? Daí depois ele vem e conta, então, o que ele viu. Daí eu digo para ele, agora tu vai lá e escolhe uma coisa. Daí ele foi lá e trouxe uma telha. Eu disse, o que é isso? É uma pedra? Ele me disse, é uma pedra. Daí eu disse, então vai lá e pergunta para o pai. Para que é, se isso é uma pedra, do que é feito, para que serve, e o pai deu uma aula para ele, né? Daí ele veio me contar. Tia Su, não é uma pedra, é uma telha, que serve para botar em cima da casa, e é feita de barro. Olha a riqueza disso. Pode ser a pesquisa da semana. Vamos encaminhar uma pesquisa. O que você quer descobrir essa semana? Eu quero descobrir o que é... faz de conta que eu quero saber o que é isso aqui. Tá? Isso aqui é plástico. Quem faz? Para que serve? Né? Pede para alguém contar e depois grava um videozinho para ensinar para os colegas o que é. Né? Aí, assim, a gente tem mais facilidade de pensar maternal e jardim, né, Sueli? Porque é o que a gente trabalha com maternal e jardim. A Sueli com maternal e eu com jardim. Então, os bebês, a Sueli tem mais contato, né? Mas eu consigo pensar mais maternal e jardim, né? Então, essa de pesquisar, de fazer uma pesquisa por semana, né? Entra aí e pesquisa o que tem em casa, pesquisa o que tem em casa,
né? Vai ter criança que vai pedir ajuda para o pai para olhar para a internet, de repente, ou só vai entrevistar, né? E a oralidade, como a gente já falou, é muito importante. Vamos ver o que mais. A da plantinha. Fala Acho da que da plantinha. plantinha. Fala. Mas eu gostei assim, muito quando o Paulo... Pode falar. Outra preocupação que a gente descobriu aí, que nos tocou muito, foi a preocupação de pensar no que vem depois, né, do futuro. O que vai ser depois do coronavírus, né? Então, vamos já para depois do coronavírus e depois a gente volta por enquanto tem o coronavírus, mas isso ali vai para depois. E aí que a gente pensou assim, na plantinha, né? Que a plantinha tem essa coisa da vida, do cuidado, de como ela tá agora, como ela vai ficar depois. Então, por que não uma proposta de uma plantinha, né? Seja de comprar a plantinha, de ver, vai ser com moeda, vai ser com dinheiro, onde vai comprar, quem vai ir comprar essa plantinha, quais os cuidados que tem que ter ao sair de casa, né? E se não comprou, pediu uma mudinha, ganhou uma mudinha de quem? E como que tem que cuidar dessa plantinha? Essa plantinha é o quê? Ela vai servir para comer, para enfeitar, tem cor, tem cheiro. Então, olha a riqueza, precisa mandar um calhamaço de atividade, uma coisa tu vai perpassar, né? Pode ser vai falar de vida, vai falar de tema, né? Vai ter isso é uma coisa importante também, dar continuidade para o que você está fazendo, né? Não jogar uma coisa cá, outra coisa lá, mas uma coisa que seja contínua para eles, né? Uma outra coisa que é legal também, que para mim as crianças tiveram iniciativa de fazer show e dedicar para os colegas, né? Então uma menininha lá que gostava muito de dançar, apresentou toda a música, dançou e falou: essa é para vocês, coleguinhas. Né? Então, dá para a gente incorporar isso no nosso planejamento também, né? De propor para eles, bom, qual é o seu talento, meu amigo? Essa semana eu quero que você ou dance, ou conte uma piada, ou faça uma adivinha, faz alguma coisa, prepara alguma coisa, pensa a semana inteira o que você vai fazer, e depois você grava ou um áudio, se você não quer mostrar o seu rostinho, ou você grava um videozinho, né? Para mostrar para os coleguinhas o seu talento, para você fazer um show, né? Uma possibilidade de atividade também. E tem aqueles que são do manual, né, Eliana? De repente vão saber fabricar um robô, um brinquedo, um carrinho, uma boneca, né? As avós, às vezes, sabem fazer, ajuda a criança, faz com a criança. Então, as possibilidades. E daí a gente está respeitando os direitos de aprendizagem das crianças e está respeitando essa criança como sujeito, porque ela que vai decidir o que ela vai fazer, vai pensar sobre aquilo, vai se organizar e vai fazer. Então, ela vai estar investigando lá o cotidiano dela e vai estar optando. Não, eu prefiro fazer isso, prefiro não fazer aquilo, né? Estamos dentro dessa concepção de currículo que é o que a BNCC defende e é o que nós acreditamos também. E também estão todos os princípios ali, né? O ético, estético, político. Sim. Outra coisa também que dá para fazer, que dá para pensar, que é uma possibilidade também, assim, ó, tem muito adulto que acha que não pode conversar sobre assunto triste com criança, né? Ou que tem que tentar esconder as coisas das crianças. Tem coisas que ok, mas tem coisas que não. Então, por que a gente não pode conversar com ela sobre o que está acontecendo agora? Né? A gente vai estar trazendo de novo aquele direito dela de conviver com diferentes gerações, de aprender com os outros e de ela explanar, de botar para fora essa subjetividade, né? Você tá fala para nós aí, onde é que você pode ir agora que tem... O que é o coronavírus? Né? Onde é que a gente pode ir? O que não pode fazer? Né? Pode propor para as crianças que elas façam conselhos para as pessoas. Né? Faz uma lista oral do que pode fazer durante a pandemia, do que não pode fazer. Né? Propõe para elas, né, mais aqui para frente, ou o que nós vamos fazer depois que passar o coronavírus. Né? Vamos pensar 3 coisas que a gente vai fazer depois que passar o coronavírus, 4 coisas que a gente vai fazer depois de passar o coronavírus. E aí pode ser uma lista oral e pode ser uma lista escrita também. Vamos treinar essa escrita aí, vamos ver o que você faz. Escreve do teu jeito ou desenha, né? Expressa, usa as múltiplas linguagens que você tem, né? E o conhecimento que você tem para registrar esse conhecimento. Mas usa dentro de um contexto e usa com sentido.
Então, mais alguns comentários aqui, né? A Diene parabeniza vocês, que live rica em conhecimento, nos motiva como pais, tá? A Diene Silva. Beijo, Diene. A Andréia Rocha coloca que as adaptações são muito importantes para manter a interação e a socialização com a família. Andréia Rocha, de Barra Bonita, São Paulo. Ai, que legal! Oi, Andréia! E a Mel coloca, e a gente precisa voltar a ser criança para brincar com nossos filhos e resgatar brincadeiras da nossa infância. Né? Então, o quanto essas sugestões de vocês também são significativas para as famílias, né? E agora, enquanto vocês falavam desses espaços, né, eu lembrava de algumas conversas que a gente tinha algum tempo atrás, já faz tempo, né, Profiliane, há 10 anos atrás a gente falava, né, dos espaços pedagógicos, né, que todo espaço é pedagógico, né, e se tratando de criança, de educação infantil, mais ainda, né, porque tudo é uma descoberta, com tudo elas interagem, né, então, daqui a pouco essa orientação para as famílias é simplesmente isso que falta mesmo, né? Uma orientação, porque a família não está percebendo esse espaço como um espaço de aprendizagem, né? E com a mediação do professor, da professora, pode passar a ver e explorar, né? A riqueza do espaço, enfim. Aproveitar da melhor forma possível e deixar o mais feliz possível esse tempo, que é tão difícil, né? Mas assim, ó, deixar feliz sem esquecer que tem a dificuldade ali do lado, né? A live que a gente assistiu do Paulo Foque, como é que é o nome da psicóloga? Tu lembra, Sueli? A Bianca? Bianca. A psicóloga falava isso, né? De não levar tudo no a vida é bela, de esconder da criança toda a realidade, né? E não de inundar tanto da realidade como as crianças olharem, os maiores, olharem o filme Pandemia, por exemplo. Não nesse sentido, né? Mas de fazer uma tradução, né? Se essa criança, se a gente acredita, se a gente entende que essa criança é sujeito, que interage com o mundo, que ressignifica o seu cotidiano, né? Então, tem sentimento. Tem sentimento, que quer expressar os sentimentos. Então, vamos usar isso como currículo. O Paulo Foque falava muito de usar... Prestem atenção no conteúdo humano, ele falava. Né? O que é mais humano que a arte, que o medo, que o sonho, que a fantasia, que a imaginação? Isso é do que as crianças se alimentam, né? E aí eu faço um gancho e puxo tudo isso de volta para o professor também, né? Que o professor também tem medo, que o professor também... E foi pensando, reforçando, né, Profiliane, que foi com essa angústia, com essa preocupação que a gente pensou em ter essa conversa, né? Para dar voz aos nossos colegas que pensam da mesma forma, mas que não estão encontrando espaços ou, de repente, coragem, né? Porque a gente também estava com medo, né, Profiliane? De falar sobre, de se questionar e de se perguntar e dizer, e agora? E eu, quem me conhece, sabe que eu sou muito crítica, que eu questiono bastante, eu, às vezes, me recuso a fazer algumas coisas no primeiro momento, e eu digo assim, ó, eu acho que a vida do professor tem que pensar de uma forma prática, para que o nosso fazer seja leve, seja alegre, que a gente possa fazer com vontade, que a gente possa ter autoria do que a gente faz, sabe? Que a gente possa dizer assim, olha, agora eu quero fazer assim, ó, o meu registro, eu quero fazer um diário e eu quero fazer de tal forma. E não que a coisa venha pronta, de dizer assim, ó, não, tu tem que fazer assim, assim, assim. Ou seja, eu vou fazer para alguém, eu vou fazer porque alguém está me pedindo. Eu até vou botar alegria também, mas não é a mesma intensidade de que quando eu crio. Tô certa? Tô no caminho, né? É por aí. Quando a gente é protagonista, é muito melhor, né? Eu acho assim, ó, que tu falou, né, da gente escutar quem concorda com a gente, mas também quem não concorda. Porque eu acho que a nossa maior agonia era assim, dizer assim, ó, é isso que eu tô fazendo. O que vocês acham? Será que é por aí? A concepção que a gente tem de educação, de criança, de currículo, o que a gente entendeu da BNCC é isso. O que vocês acham?
Então, se você que está escutando aí, a gente, que eu sei que são milhares de pessoas que estão nos escutando, se não concorda, vem conversar com a gente, que a gente, né, vamos tentar construir alguma coisa, né? Porque que nem assim, já vamos para considerações finais, né, que a gente já está com 1h18. Então, assim, ó, além dessa agonia do agora, a gente está carregando a agonia de pensar e quando nós vamos voltar, como é que vai ser? Então, a gente deixa essa agonia, dividimos essa agonia com Adri, com Sueli, com quem está nos escutando, né? A gente sabe que não vai ser tranquilo, a gente sabe que não vai ser fácil. Eu sou hipocondríaca, então, assim, ó, fala em voltar, meu Deus, o coronavírus. Como é que a gente vai fazer para colocar máscara nas crianças? Como é que a gente vai fazer para ter distanciamento social na escola? Já vai ter vacina quando nós voltar? Eu posso voltar segura? Tá? Eu tô me escondendo aqui em casa porque eu tô morrendo de medo. Eu posso voltar sem medo? E quando a gente vai, Profiliane, quando a gente vai poder voltar? Pois é, quando a gente vai poder voltar com segurança? Né? Porque a gente pode voltar amanhã, mas vamos voltar com segurança? Como é que a gente vai acolher as crianças que estão loucas para voltar, mas também vão estar com medo? Eu lembro que quando começou o coronavírus, tinha criança que não queria mais ir na escola porque estava com medo do coronavírus. E os professores, como é que vai ser o acolhimento a esses professores? Ou vão olhar assim, vocês não estavam trabalhando nada, estavam ganhando dinheiro, estavam ganhando aquela fortuna que vocês ganham, né? Então venham agora e vamos continuar como se nada tivesse acontecido. Peraí, aconteceu, é muito grave, e as consequências do que aconteceu a gente sabe que vão perdurar por muito tempo, né? O problema não vai acabar agora, ele vai continuar. Se assim, se a gente resolver tudo, né? Se tiver vacina, se a gente sobreviver ao coronavírus, ainda vai ter, porque esse abalo emocional que a gente teve nesse período foi bem forte, né? Como é que vai ser depois do coronavírus, professor? Como é que vai ser? O que a gente aprendeu com o coronavírus? Né? E finalizando também... essa aprendizagem para quando a gente voltar, professora, desculpa. E finalizando um pouquinho também, ontem, quando eu conversava com a Eliane, eu tive um filósofo do meu lado aqui falando, quando eu dizia, Profiliane, mas a gente vai falar, daí a gente vai, né, ter críticas, alguém vai concordar, outros vão dizer as metidas, outros vão dizer foram aparecer, e aí o meu filho disse assim, mãe, em tudo para você ter aliados, você tem que ter alguns inimigos. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? E o meu outro filho, o Henrique, né, esse foi o Vitor, e o Henrique, ele fez uma live, ele está fazendo estágio de teologia, e ele fez uma live com os jovens, e ele colocava assim, que ele não gosta de ouvir a frase de que Deus só nos dá o fardo que a gente consegue carregar, que não é verdade, que Deus dá um fardo maior, que é para a gente aprender a buscar ele. Então, eu diria para os colegas professores, né, que eu acho que toda essa situação agora, quem sabe também Deus está nos permitindo para que a gente possa se unir, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa conversar. Nosso Deus é muito grande, nosso Deus é muito bom, ele nos proporciona, inclusive, essa live hoje. Então, gurias, assim, a gente já vai para 1h20, né? Passamos um pouquinho. Queria agradecer a participação, a disposição de vocês, mas antes de tudo, parabenizar vocês, né, enquanto profs, enfim, por essa responsabilidade, essa preocupação, né, e também essa atividade nesse momento, né, por não estarem se furtando, né, de desenvolver o trabalho, de manter os vínculos, né, a gente sabe das dificuldades, das limitações, né, que infelizmente não é possível, né, chegar a todos ou agradar a todos e a todas, né, mas a gente entende também que é dentro do que é possível fazer o seu melhor, e eu acho que isso fica claro na fala de vocês, né, e principalmente que é com compromisso, com responsabilidade, mas também com amor, né, com amor pela profissão, pelas famílias. Então, agradecer a participação de vocês, tá? E parabenizar vocês e desejar que tudo fique bem e que, sim, a gente possa voltar em segurança, tá bem? Obrigada. Obrigada, a gente também agradece o espaço de poder partilhar e encontrar caminhos. Um beijo grande, foi um prazer te conhecer também. Prazer é meu.
Adri, obrigada pelo espaço, né? Eu acho que essa terapia, essa conversa vai ser, se não for boa para mais ninguém, para nós três já foi, então tá valendo, tá? Muito Tá. obrigada. É sempre um prazer conversar com a Sueli, é sempre um prazer conversar com a Adri, minhas amigas queridas, professoras empenhadas. Obrigada, Somos gurias. Então, obrigada a todos e a todas que nos assistiram, que participaram, né? Também a Andréia, a Thaís, né? O pessoal que assistiu de Santa Catarina, São Paulo, obrigada pelas participações e uma excelente semana a todos e que a gente fique bem, tá bem? Boa noite. Boa noite. E quem puder, fique em casa, quem puder se cuidar, se cuide, né? Bora lá. Bora isso. lá que vai sobreviver. Beijo, Tá bem. tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.